Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, algo que eu tento manter aqui no Ministério dos Quadrinhos é a variedade dos quadrinhos comentados. Tem Marvel, tem DC, tem mangá, tem Bonelli, tem quadrinho franco-belga, quadrinho brasileiro. Esses vídeos que vocês veem, eles refletem muito o meu perfil como leitor de quadrinhos. Eu realmente leio de tudo, eu leio coisas muito diferentes entre si e tento sempre estar aberto a novas descobertas. E nesse vídeo eu vou comentar justamente duas das minhas descobertas mais recentes. São esses quadrinhos aqui, Ressonância e Dark Frontier. Acho que é assim que se pronuncia, Dark Frontier. Bom, quem acompanha o canal sabe que eu tenho ficado cada vez mais apaixonado pelos quadrinhos italianos da Bonelli. Estou sempre aqui fazendo muitos elogios a quadrinhos dessa editora, sei lá, a Mágico Vento, a Dylan Dog, Martin Mystery, Ken Park, algumas histórias do Tex. Então assim, estou sempre... Bonelli é muito comentado aqui no canal. E com Ressonância e Dark Frontier, eu tive contato com quadrinhos italianos que não são da Bonelli. Li pouquíssimos quadrinhos italianos fora desse eixo da Bonelli. Estou lembrando aqui da entrevista, que inclusive fiz vídeo recente aqui no canal, mas foi uma graphic novel, né? Assim, quadrinhos mais regulares, assim, realmente o meu contato é mínimo. E agora conheci esses dois aqui. Ambos foram publicados na Itália por uma editora chamada Weird Comics. E esses quadrinhos saem no Brasil pela editora Red Dragon. A Red Dragon é a editora que recentemente lançou aqui no Brasil o Conan italiano, que o Conan entrou em domínio público e pode ser publicado, embora tenha um problema um pouco com a marca, mas então essa editora, a Weird Comics mesmo, fez essa versão do Conan, teve pré-venda, e também foi a Red Dragon que anunciou para lançar aqui no Brasil Lilith, que é um quadrinho da Bonelli. Então, a Red Dragon, que lança aqui no Brasil tanto Ressonância quanto Dark Frontier, dessa Weird Comics, ela já tem tá aí investindo em dois quadrinhos assim mais famosos, vamos colocar, né? O Conan, que é da própria Weird Comics, e também Lilith. Mas, vamos lá, Dark Frontier e Ressonância são publicados aqui no Brasil tendo um formato diferente da maior parte dos quadrinhos italianos que aqui chegam. Eles têm formato americano, eles não têm formato italiano, que é o formato no qual sai Dylan Dog, Martin Mystery. Ambos têm 36 páginas. Mas fora esses detalhes da forma de publicação, eles são completamente diferentes. Por exemplo, Dark Frontier é preto e branco. Já Ressonância é colorido. Então, assim, só isso já é uma grande diferença. Mas são diferenças até maiores do que essas. Ressonância é uma espécie de drama sobrenatural. Na história, um garoto, né? Começa com um garoto. Esse garoto, ele demonstra poderes. Ele não tem uma mão. E num momento de tensão, uma mão como que feita de sangue aparece e com ela ele aparentemente mata um homem. Então ele chega até a mãe dele e a história contada não vai ser a história desse garoto, vai ser a história que levou esse garoto a surgir e a ser assim. Aqui vai ser mostrado um passado de dor e de violência, né? Onde uma vítima se torna protagonista de algo terrível. Uma história forte, em alguns momentos dá até um certo engasgo, e é uma história que fecha, ela termina, mas funciona quase que como talvez uma origem para um personagem, né? O caminho que leva ao surgimento de um personagem que depois pode com certeza ser explorado. O roteiro, deixa eu pegar os nomes aqui, são roteiristas que eu tive, um roteirista de desenhista que eu tive primeiro contato agora, né? O roteirista é o Bartosz Stibor, acho que é assim que se pronuncia, e o desenhista é o Ivan Chavrin. Bom, então, realmente, né, é uma história assim que conclui, mas com possibilidades. E o que nós temos aqui? Quando ela se passa? Ela se passa no fim do 19, século XIX, ou seja, um ambiente ainda um pouco de western, e também depois dá um salto para ali para a segunda década do século
XX, né? Já Dark Frontier se passa no futuro, um futuro onde os Estados Unidos se isolaram, né? Construíram um muro em torno e ninguém entra e ninguém sai. E esse isolamento fez com que os Estados Unidos regredissem a uma situação típica de Velho Oeste. Só que um Velho Oeste onde há tecnologia, mas é uma terra meio que onde é cada um por si. Talvez a melhor maneira de definir isso aqui seja uma mistura de western com cyberpunk. Essa edição, ela não tem uma história que termina, né? Ela é o início de uma história. Inclusive, esse é um ponto que vale a pena ser mencionado. Ela acaba muito rápido. Quando nós começamos a emergir na história, nós nos deparamos com um continua. Talvez seja melhor ler duas edições. Aqui, tá, continua, né? Duas edições de uma vez. Ou quem sabe, né? Publicar duas numa só, né? Duas originais em cada número brasileiro. Eu entendo que pode ter um monte de dificuldades logísticas para isso, não trabalho com isso, então realmente tendo a respeitar. Mas falando só do ponto de vista do leitor, eu acho que a experiência, se isso aqui tivesse um pouquinho mais gordinho, né? Tivesse a segunda edição aqui, a experiência de leitura seria assim, mais interessante. Eu acho que é cedo para fazer uma avaliação dessa história. Deixa eu mostrar só mais um pouco dos desenhos, né? É cedo, pelo menos para mim. Ela tem um cenário conceitualmente interessante, mas que foi pouco mostrado. O casal de protagonistas tem potencial, inclusive a história começa com eles passando por uma experiência traumática e no decorrer da história eles estão numa jornada, passa-se um tempo, eles estão numa jornada ligada a essa experiência. O roteiro é do Máximo Rossi, acho que é assim que se pronuncia, e o desenho são do Luca Pantiroli, acho que é assim que se pronuncia. Bom, mas sim, já é mais ou menos isso que eu posso dizer. Como estou dizendo, eu ainda não tenho tantos elementos para formar um juízo mais elaborado. Mas o que eu posso dizer é que eu fiquei curioso pelo que virá. Mas, para fazer um balanço melhor, só lendo a continuação. Bom, agora, antes de encerrar, vale dizer que depois de ler isso aqui, já tinha feito antes, mas depois de ler, eu acabei fazendo de novo, dei uma fuçada no catálogo da Red Dragon que está na loja delas. Tem uma loja, vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Tem também quadrinho da Red Dragon na Amazon, vou deixar aqui também o link. E eu dei uma olhada lá e tem algumas coisas que tem propostas bem interessantes. Assim, tem quadrinho italiano, tem quadrinho acho que chileno, tem quadrinho brasileiro e assim, são muitos quadrinhos de uma cena independente, inclusive. E é legal esse tipo de proposta, assim, né, que vale a pena ser conhecido e eu torço muito pelo sucesso, né? Talvez agora títulos como Lilith, como Conan, tragam mais holofotes para essa editora, né, que tem uma proposta que é alternativa, é diferente do que a gente vê por aí e é interessante e pelo menos para mim não é uma editora tão conhecida. Assim, tem a loja dela na internet, eu imagino que venda em eventos, mas, por exemplo, eu acabei não vendo, por exemplo, às vezes em lojas especializadas, como quando eu fui a São Paulo, também, assim, que no Rio, então, é menos ainda, mas vale a pena ser conhecido, vale a pena dar uma fuçada lá na loja, ler as sinopses dos quadrinhos, tem umas coisas lá que me despertaram, assim, bastante curiosidade. Eles também estão lançando agora um livro que parece muito interessante, que é sobre o criador do Conan, sobre o Robert Howard. Parece bem bacana também, parece uma pesquisa muito bem elaborada. Não é um livro brasileiro, é um livro estrangeiro que está sendo traduzido. Então, assim, parece que para esse ano aí com um monte de propostas interessantes. Uma editora aí pequena que eu torço para que ganhe vulto, né? Nós temos tido assim, algumas iniciativas pequenas, por exemplo, a Editora 85, a Lorentz, agora a Red Dragon, que tem ganhado certo porte. Isso é muito legal, isso é muito saudável para o nosso mercado. Isso traz uma diversidade de títulos, isso precisa ser mais conhecido, né? Fico feliz agora que está assim, até falando um pouco dessas editoras, dessas propostas que são realmente bacanas, cada uma um pouco na sua, né? Mas elas com propostas
que trazem títulos que às vezes para as grandes pode não ser tão interessante, mas que para nós leitores, né, quanto mais variedade, melhor. Bom, paro então por aqui, agradeço demais por ter visto o vídeo, peço teu joinha se você gostou dele, te convido a compartilhar o vídeo, mostrar para os teus amigos, caso você tenha gostado, é isso que faz o Ministério dos Quadrinhos crescer. Lembra que eu sempre deixo o link da Amazon nos meus vídeos, que isso também é o que ajuda, às vezes, um pouco a melhorar, manter as coisas aqui no canal. Bom, acho que eu já falei demais. Um abração e até o próximo vídeo.